Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, no livro de Números, capítulo 13. Verso 1, 2 e 3 diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espias, de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. Amém? Agora você vai lá para o 21. Assim os homens saíram a espionar a terra, desde o deserto de Zim até Rehob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai, Talmaí, descendentes de uma raça de gigantes chamado Anaquins. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho de uva que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que havia trazido da terra. E eles disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Capítulo 13 e o 14 de Números, ele relata essa história bíblica, onde o povo de Israel chega praticamente nas fronteiras da terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra tão aguardada por todos eles, que havia sido prometido a Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus havia decidido cumprir essa promessa naquele tempo na vida daquelas pessoas. Deus havia enviado Moisés ao Egito para libertar aquele povo da escravidão, e então eles estavam ali às portas, eles estavam ali chegando bem perto de alcançar aquilo que eles haviam sonhado por tanto tempo. E esse texto relata aí esse contexto dos 12 espias que Deus fala para Moisés enviar para espiar a terra, e eles tinham uma função em relação a espiar a terra. E eu digo que a função principal deles a espiar a terra era verificar a força do exército que habitava naquele lugar. Por que a terra era boa? Que a terra manava leite e mel. Aquilo eles já sabiam, porque Deus já havia dito.
Eu acredito que nem precisava eles ter trazido as frutas ou o cacho de uva para dizer que aquela terra realmente era boa. Porque sem essas provas, ainda tínhamos o mais importante. Eles ainda tinham o mais importante, que era a palavra de Deus, que já havia dito que aquela terra era boa. Então eu digo que a principal função deles era verificar o exército que ali estava, o povo que ali morava, para medir a força daquelas pessoas, né? Para traçar uma estratégia de como eles iriam avançar para tomar posse daquela terra. Só que esses homens que haviam sido enviados são 12 homens, né? Alguma versão diz são príncipes das tribos, eram pessoas importantes do seu clã, vamos dizer assim, da sua tribo. Eles voltam e 10 desses príncipes, 10 desses homens importantes, eles constataram, aliás, todos os 12 constataram que era uma terra boa, mas 10 deles, mesmo sabendo que era uma terra boa, conforme a palavra de Deus, conforme Deus já havia dito, eles duvidaram que seriam capazes de tomá-la, porque o povo que habitava ali era mais forte do que eles. Apenas 2 dos 12 espias, dentre eles Josué e Calebe, diziam serem capazes, acreditavam que eles, como povo de Deus, era capaz de vencer aqueles homens que habitavam em Canaã. E a diferença do relatório dos 10 espias, que se achavam incapazes de entrar naquela terra, que se achavam fracos, que se achavam menores, em relação ao relatório de Josué e Calebe, era apenas um ponto de vista. Inclusive eu já havia falado sobre isso nas nossas mensagens diárias. Uma questão de ponto de vista, não é? E isso é muito importante, irmãos, porque os 10 espias que se achavam incapazes, que achavam que o povo de Israel era incapaz de entrar naquele lugar e tomar aquele lugar para si, eles estavam olhando para si mesmo, eles estavam olhando para a sua própria força, eles estavam olhando para a sua própria capacidade. Talvez quando eles espiaram ali e viram os exércitos que habitavam em Canaã, eles podem ter visto ali armamento desconhecido. Além da força do povo, eles possam ter constatado que eles tinham uma capacidade militar muito superior em armas. Então eles olhavam para si mesmo e para a circunstância da lógica humana. Só que Josué e Calebe olhavam para Deus e para a sua força e para o seu poder. Sabe, amados, diante de tudo que vier na sua vida, você tem que olhar mais para o Senhor, mais para Deus. Porque apesar de todo o histórico deles, até aquele lugar, diante de tudo que eles já tinham vivido com o Senhor, desde a saída do Egito até a chegada ali, vamos dizer, das fronteiras da terra prometida, eles já haviam experimentado muito de Deus, eles já haviam presenciado muitos milagres, eles já tinham derrotado muitos inimigos que também eram mais fortes do que eles. Eles já haviam vencido o próprio Egito. Então tudo que eles já tinham vivido com Deus era mais do que o suficiente para entender que era Deus quem os capacitava a vencer os inimigos. Mas eles insistiram em olhar para si mesmo, para a sua própria força, para a sua própria capacidade. E a intenção, a minha intenção aqui hoje, é que nós possamos sair daqui
tendo corrigido o nosso ponto de vista. Porque nós não podemos retroceder diante das dificuldades desta vida, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Amém. A minha intenção é que você saia daqui hoje tendo o seu ponto de vista corrigido, para que você seja capaz de perceber que Deus é muito maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando, porque é Ele que te capacita a vencer qualquer inimigo. Porque, amado, tudo que Deus permitir que se coloque diante de nós, tudo que Deus permitir que se coloque diante de você, à sua frente, não passa de um pretexto para testar a sua fé e para amadurecer o relacionamento que Ele tem com você. Talvez, durante muito tempo, você, temos olhado para as circunstâncias, para as dificuldades, mais do que olhamos para Deus. E temos permitido com que essas circunstâncias nos vençam, nos fazendo desistir de avançar. Mas hoje isso vai mudar, se você olhar para o Senhor. Amém? Então nunca olhe para as dificuldades mais do que você olha para Deus, pois é Ele que te fará vencer todas as batalhas, é Ele que te faz vencer todas as circunstâncias, todos os problemas, é Ele que te faz vencer. Então olhe para Ele, olhe para o alto, de onde vem o socorro, olhe para o Senhor, não olhe para si mesmo. Se você olhar para si mesmo, amado, você não conseguirá encontrar força alguma, nada, porque mesmo quando você pensar que tem, não passa de uma ilusão, porque toda força vem do Senhor, toda força vem do Senhor. Então nunca olhe para as dificuldades, mais do que você olha para Deus. Nós vamos agir como criança, que quando se depara com o perigo, a primeira coisa que ela faz é correr para o Pai, é olhar para o Pai. Diante dos grandes desafios, a criança primeiro olha para o Pai. E nós, para quem que nós olhamos? Quando nós estamos diante dos desafios, para quem nós olhamos? Porque assim como o povo de Israel, nós estamos aqui e muitos têm promessas de Deus, tem promessas. Muitos receberam palavras de Deus, de que Deus iria levar, que Deus iria fazer, de que Deus iria realizar algo na sua vida ou através da sua vida. Só que veio os problemas, veio as dificuldades, e você olhou para elas e talvez tenha dito como os 10 espias: eles são maiores do que nós, são mais poderosos do que nós não podemos contra eles. Mas hoje nós precisamos assumir a mesma postura de Josué e Calebe, de olhar para os gigantes, de olhar para as circunstâncias e dizer: isso é fichinha, porque o nosso Deus é conosco, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Sabe, amados, porque quando nós estamos com o Senhor do nosso lado, amado, meu irmão, o Senhor nos torna forte, o Senhor nos capacita a fazer proezas. Lá no livro de Hebreus, quando relata o episódio ali dos heróis da fé, ele fala sobre isso, de homens e mulheres que fizeram grandes coisas, que fizeram proezas, porque eles olhavam para o Senhor e porque o Senhor era por eles. E se você olhar para o Senhor também será por você. Amém? Então, amados, diante disso, eu quero falar aqui que Deus, Ele sempre honra a fé e a obediência. Deus sempre vai honrar a sua fé e a sua obediência. Porque o seu ponto de vista deve levar em consideração o Senhor, porque Ele
é um Deus forte e poderoso, que é galardoador daqueles que o buscam. Como diz Hebreus, é necessário crer que Ele existe. É por isso que quando a gente crê, se você acredita que Deus é o seu Pai, se você crer verdadeiramente que Ele é o nosso Pai, você deve saber que Ele também, como um Pai, Ele quer o melhor para nós como filho, não é? O melhor. Jesus disse que se nós somos homens ruins, carnais, vingativos, rancorosos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, amado, se Deus é o seu Pai, você precisa crer nisso, sabe? Ele tem o melhor para a sua vida. É por isso que nós devemos obedecer a Deus em tudo. Temos que ser realmente obediente ao Senhor, porque Deus honra a sua fé e a sua obediência. Interessante, amados, que a desobediência é rebelião contra Deus. E, inclusive, ela faz parte do pecado original que causou grandes problemas para o homem. E nós somos desafiados pelo apóstolo Paulo a viver pela fé e não pelo que nós vemos. Não é? Aqueles homens decidiram viver pelo que eles estavam vendo, por aquilo, pelas circunstâncias que estavam diante deles. Josué e Caleb decidiram viver pela fé, pelo que Deus poderia fazer por eles e através deles, com base naquilo que eles já haviam visto Deus fazer por eles e através deles. E quando nós falamos de fé, amados, nós vamos entender que ela está estritamente ligada à obediência. Não existe fé sem obediência. E a obediência também está diretamente relacionada ao amor. Por isso que se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. Se eu creio em Deus, eu obedeço os seus mandamentos. E eu obedeço porque eu o amo. Eu o amo. Eu amo o Senhor. Aqueles homens conseguiram contaminar o coração de toda uma nação. Eles tinham sido enviados para tramarem uma estratégia, mas no entanto eles voltam e contaminam o coração de toda a nação, e por causa daquela atitude, a incredulidade dominou o coração daquelas pessoas, e eles peregrinaram 40 anos no deserto. Aquilo que estava à porta, aquilo que estava para acontecer, irmão, foi adiado para 40 anos. 40 anos. A incredulidade, irmão, conduz à desobediência, e a desobediência, ela causa grande prejuízo. A desobediência faz com que o homem ande vagando pelo deserto, perdido, sem saber o que fazer. A incredulidade que leva à desobediência leva muitas pessoas, inclusive, a perderem a bênção, porque aquelas pessoas que duvidaram não entraram na terra, não desfrutaram da bênção do Senhor. Sabe, amados, porque aquele que obedece a Deus se submete à sua palavra, porque ele sabe que está sob os cuidados de Deus, que ele não precisa temer absolutamente nada. Ele sabe que a bênção do Senhor o alcança onde quer que ele esteja. Aonde ele estiver, a bênção de Deus o alcança. Então, amado, se você estiver andando por fé, em estrita obediência à palavra de Deus, a bênção dele vai te alcançar onde quer que você esteja. Não tenha medo da circunstância, não tenha medo dos gigantes, não tenha medo dos perigos. Eles existem, mas todos eles se prostram
e se submete a Deus, que é o nosso Pai. Todos eles. Se você andar em obediência e submissão a Deus e a sua palavra, saiba que o cuidado de Deus vai te alcançar. Nenhum mal chegará na sua casa. Nada te alcançará, porque o Senhor, amado, o Senhor é por aqueles que creem nele. O Senhor é por aqueles que esperam nele. E se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é acreditar na sua palavra, é obedecer a sua palavra. Porque a fé, irmãos, a fé, ela atrai a ação de Deus em nosso favor. Quem crer no Senhor nunca será confundido. Você pode perceber na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de tantos outros homens e mulheres de Deus, que em toda a sua trajetória de fé, Deus sempre esteve com eles. Eles nunca ficaram perdidos e eles nunca se tornaram presas do inimigo. O Senhor é por eles, e o Senhor é por todos aqueles que creem nele. Ele se agrada, ele fica feliz quando você crer nele, vamos dizer assim. Ele fica satisfeito quando você deposita a sua confiança nele, quando você decide obedecer a palavra, porque você crê, porque você reconhece que ele é Deus. Ele fica satisfeito. Sabe, amados, inclusive a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 15, que diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que ele obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Veja que o prazer de Deus, irmão, está muito mais em ver que nós cremos nele e que nós o obedecemos. Por isso que quem crê obedece. Não existe fé se não houver obediência. Então, se há obediência, saiba de uma coisa: Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua obediência. Porque quando você fizer algo porque está obedecendo a palavra do Senhor, tenha certeza que você vai conquistar aquilo, que você vai alcançar aquilo. E Deus havia dito aqui através de Moisés: envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha que coisa tremenda, irmão. Aqueles homens tinham sido enviados por uma ordem de Deus. Se eles tivessem crido e obedecido, eles teriam entrado e possuído a terra, conquistado. Mas Deus honra a fé e a obediência. Diga comigo: Deus honra a fé e a obediência. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha, Deus sempre vai honrar a sua fé e a sua obediência. Talvez você já esteve prestes a receber algo que Deus havia prometido, e aquilo simplesmente se distanciou de você por 40 anos. No caso de todos que morreram no deserto, foi por conta da incredulidade e da desobediência. E no caso de Josué e Calebe, foi para que se esperasse o cumprimento da perfeita vontade de Deus. Por isso, amado, eu quero que você entenda também, em segundo lugar, que Deus honra a sua perseverança. Esperar é difícil para qualquer pessoa. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus honra quem sabe perseverar na sua palavra. Deus honra quem persevera na sua palavra e é leal, que não duvida,
que não reclama, que não desiste. Porque não existe perseverança se houver deslealdade. Não existe perseverança se houver dúvidas, murmurações ou desistências. Há pessoas que acham que estão no tempo de Deus e que estão sendo perseverantes. A perseverança, amada, ela só é levada em conta se dentro do contexto do tempo você permanecer leal, você permanecer crendo, você permanecer inabalável na sua fé. Porque aqueles que desistem, aqueles que murmuram, não são perseverantes. Mas esperar é uma tarefa difícil. Só que Caleb é um grande exemplo de perseverança para nós. Porque ele tinha 40 anos quando ele viu a terra que foi prometida pelo Senhor. Ele já havia entrado na terra, ele já havia conhecido parte da terra, ele só não havia tomado, ele não havia herdado. E por causa da incredulidade dos seus companheiros, ele teve que aguardar o tempo de Deus. Quantas circunstâncias, amado, acontecem na nossa vida e que nós precisamos esperar o tempo de Deus. É ou não é? O tempo de Deus. Tem coisas que não acontecem na nossa vida, irmão, por causa do companheiro. É ou não é? Tem gente que está desfrutando, irmão, um casamento abençoado agora, não é verdade? Que todos dois se converteram de verdade. Mas não era assim, enquanto um não havia realmente tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas Josué e Caleb soube ser perseverante. Soube ser perseverante porque havia uma promessa de Deus, de que daria a eles aquela terra, e que as circunstâncias haviam mudado, e que por conta disso, Deus havia estabelecido novos planos, e era necessário um tempo para que se cumprisse os planos de Deus. Talvez tem coisas que você tem esperado em Deus, amado, que não aconteceu ainda, porque Deus está realizando outras coisas antes que você chegue lá. Antes que você tome posse, Deus precisa realizar outras coisas. Além da promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó, além da promessa dada aqui por Deus a Moisés, reafirmada por Deus a Moisés, no momento em que eles haviam enviado os espias, quando houve o desfalecer do coração daquela nação, quando a incredulidade e a desobediência tomou conta do coração daquelas pessoas, Deus fez uma promessa a Caleb. Lá em Números 14, 24. Diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ele é um exemplo de perseverança, porque anos se passaram e a terra de Canaã ainda não havia sido conquistada. Enquanto as pessoas estavam peregrinando no deserto, enquanto Deus estava fazendo juízo com aquela geração, Josué e Caleb aguardavam o cumprimento da palavra de Deus. Somente com a morte de Moisés, e após Josué assumir a liderança daquele povo, é que eles começam a adentrar e a conquistar a terra prometida. E havia se passado 45 anos.
que Deus havia dito a Calebe, que iria dar à sua descendência a terra que ele havia entrado. 45 anos. Se passaram 45 anos, há quanto tempo você está esperando, irmão, o cumprimento da palavra de Deus? Lá em Josué capítulo 14, versículo 5, diz assim, 5 em diante: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneias, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde o dia que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Amado, você tem disposição para esperar quanto tempo? Há quanto tempo você está esperando? Às vezes alguém fala assim: não vou orar por aquela pessoa mais não, já estou orando há tanto tempo, ela não se converte. Há quanto tempo? Será que nós somos perseverantes? Eu acho que essa história de vida de Calebe, irmão, ela nos faz passar vergonha em relação a esperar. Quando nós falamos que nós estamos perseverando. Será que nós realmente perseveramos em seguir o Senhor, em aguardar o cumprimento da sua palavra para nós? E eu digo para nós como igreja, nós temos muita palavra de Deus para nós como igreja aqui. Para nós, como pastores, como os obreiros aqui, para os líderes, para muitos jovens, para muitos que foram chamados para um propósito. Nós estamos debaixo de muita promessa de Deus. Temos sido perseverantes? Será que há em nós o mesmo sentimento, a mesma perseverança que havia em Josué e em Calebe? E ele continua: agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estava ali os anaquins, os grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto persevera em seguir o Senhor Deus de Israel. Que coisa tremenda, né, irmãos? Por quanto tempo você esperaria? Às vezes nós permitimos que as marcas do tempo desfaleça a nossa fé. Porque enquanto esperava,
o cumprimento da palavra de Deus, Josué estava vendo os seus amigos, os seus companheiros que havia desobedecido, porque eram incrédulos, se perderem. Enquanto ele esperava, irmão, o tempo foi causando marcas, mas nada foi o suficiente para o fazer desistir, nada foi o suficiente para o fazer perder a fé. Às vezes, enquanto você espera, muitos estão desfalecendo, muitos desistem pelo caminho, e você não pode permitir que esses acontecimentos te marquem, ao ponto de fazer você desistir, porque aquilo que Deus tem para a sua vida vai cumprir, independentemente de que as pessoas estejam do seu lado, vai cumprir. Sabe, amado, se você não aprender a ser perseverante, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque o que acontece na sua vida tem a ver com o tempo de Deus para você, e muitos agem como se dependesse dos outros. Quantas pessoas desistem do ministério? Quantas pessoas desistem do chamado? Quantas pessoas desistem de Deus, da obra de Deus, das coisas de Deus, dos projetos de Deus para a vida dela por causa dos outros? Porque ela acha que o que acontece através dos outros tem a ver. É por isso, amados, que a perseverança exige lealdade. Muitos, enquanto esperam, perdem a bênção porque são desleais, porque continuam insistindo de achar que o que acontece na vida dele tem a ver com os outros. O que acontece na sua vida, irmão, tem a ver com o propósito de Deus. Entenda isso, porque se você entender isso, você nunca mais sairá da presença de Deus porque alguém te chateou, porque alguém olhou com a cara feia para você, porque alguém fez alguma coisa errada contra você, porque alguém te julgou, porque alguém te feriu, porque alguém fez mal contra você. Porque todas essas coisas podem acontecer, mas elas não definem o propósito de Deus para a sua vida. E tem muita gente desistindo do chamado de Deus, tem muita gente desistindo de andar na presença de Deus por causa dos outros, achando que tem a ver. Não, irmão, não tem a ver. Às vezes Deus está até usando os outros como processo para te conduzir à terra que Ele prometeu. Às vezes Deus está usando os outros e as suas má criação para moldar você conforme Ele quer que você seja. José do Egito entendeu isso muito bem. Enquanto os irmãos desdenhavam dele, enquanto os irmãos o venderam como escravo, enquanto todos para quem ele fez bem o tratou mal e o traiu, ele estava crescendo. E ele compreendeu que todas aquelas coisas Deus permitiu com o propósito de levá-lo ao Egito, para que ele pudesse ocupar a posição que ele ocupou. Quando você desiste do processo, irmão, ou quando você permite que o tempo cause marcas em você, você perde a bênção. Deus honra a sua perseverança. Então não permita que a deslealdade faça parte da sua vida. Interessante que Caleb poderia ter se manifestado em outro tempo, dizendo: olha, já que nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos conquistar primeiro a terra que Deus falou comigo, porque eu tenho uma palavra específica de Deus sobre um lugar para mim. Ninguém mais na nação tinha, só Caleb. Mas o líder naquele momento era Josué. E ele foi fiel. Josué dizia: vamos para Jericó. Ele ia batalhar em Jericó. Vamos para Ai, vamos batalhar em Ai. Vamos para lá, batalha lá, vamos para lá. E a promessa de Deus na vida dele parece que se distanciava ainda mais. Parece que o dia dele não chegava.
Ele foi leal. Há muitos ministérios, irmão, que se perderam por falta de lealdade. Líderes que querem tomar lugar que não é o tempo. Não é o tempo. Se perdem. Ou por reclamar. Caleb poderia ter reclamado. Fala, Josué, puxa, daquela turma lá só sobrou nós dois. Vamos arrumar a nossa parada aqui primeiro. Ele nunca reclamou. Foi fiel o tempo todo. Também não desistiu. Ele não desistiu no meio do caminho. Quantos desistem no meio do caminho? O pastor só dá atenção para o outro lá. Ele chegou agora. Eu estou aqui um tempão. Não tive oportunidade. Não sou reconhecido. Eu estou dando esses exemplos, irmão, para você encaixar em todos os outros da sua vida, porque isso acontece em muitas e muitas áreas. Pessoas que perdem a oportunidade, irmão, dentro de empresas, de crescer, de ser bem-sucedido por causa disso. Não sabe esperar o tempo de Deus. Não entende o processo de Deus na vida dele. Ele acha que é as outras pessoas. Irmão, se você crê em Deus, se você é obediente a Deus, entenda uma coisa: ninguém frustra os planos de Deus sobre a sua vida. Amém. Se você andar na presença de Deus, amado, olhando para Ele, você está sob a proteção dEle. Então, tudo que vier sobre a sua vida, você tem que reconhecer que Deus está tratando contigo. Senão você vai reclamar e você vai perder a bênção. Quantos perderam a bênção porque foram desleais aos pais? Não honraram os pais, não honraram a família, não honraram a empresa, não honraram os superiores que Deus levantou. Porque naquele momento eles julgam que o que acontece na vida deles é controlado por circunstâncias humanas. Eu não cheguei lá porque fulano falou mal de mim. Minha vida está dando errado porque fulano fez isso contra mim. Irmão, se você andar na presença de Deus, amado, nada que os outros façam vai interferir nos planos de Deus para a sua vida. E se não aconteceu, é porque não é o tempo dele. Então você precisa ser perseverante, porque Deus honra a sua perseverança. E Deus honrou a perseverança de Caleb. 45 anos esperando. E ele disse: olha, coroa aqui está com a mesma força da época que era novinho. Eu sei que lá estão os gigantes, estão os homens fortes, mas do mesmo jeito que eu cria que Deus iria me dar aquele lugar, eu continuo crendo. Me abençoa para me ir lá tomar posse daquilo que é meu. Josué disse: está abençoado. Ele partiu, venceu os inimigos, e aquele lugar se tornou dele. Cumpriu essa promessa de Deus, porque Deus honra a sua perseverança. Diga isso para o seu irmão: olha, Deus honra a sua perseverança. Mas Deus também honra a sua coragem. A coragem, amado, nos faz perceber o lado bom das coisas ruins. Porque só assim você saberá quais são as suas vantagens. Diga para o seu irmão aí: você precisa aprender isso. A coragem te faz perceber as coisas boas nos dias ruins. Como que pode ter coisas boas em dias ruins? Amados, numa batalha nós não podemos desclassificar o inimigo, mas nós também não podemos enaltecê-lo. Não é? Isso é básico.
Amém? Você não pode juntar um exército aqui e dizer para um exército que é muito mais forte que você, dizer, olha, vamos chegar lá e vamos arrebentar com tudo, porque nós somos mais fortes, sendo que os outros é que são. Interessante que Deus já havia dito para o povo de Israel, olha, vocês vão entrar numa terra e vocês vão possuir cidades que vocês não construíram, vocês vão comer de coisas que vocês não plantaram, vão beber de água de poços que vocês não furaram, vocês vão tomar a terra de pessoas que são mais poderosas do que vocês. E Deus está mandando o povo espiar a terra, vai lá para você ver como que é. Exemplo disso é Davi. Davi, quando disse que matou o leão, ele não disse que o leão era como um gatinho. É ou não é? Quando ele disse que matou o leão, ele disse, olha, eu matei um leão. Ele disse, esse leão era como um gatinho. Não, eu matei um leão. Eu matei um urso. Ele não disse, eu matei um ursinho. Ele matou um urso. Ele sabia que o seu oponente era grande e forte. Mas a sua coragem fez perceber a fraqueza do inimigo. Amados, estar no campo de batalha não é um lugar bom. Mas se você não tiver coragem, você não vai conseguir perceber as coisas boas. Você não vai conseguir perceber as suas vantagens. Os 10 espias e todo o resto do povo, irmão, só olharam para si mesmo, e o medo os cegou, de tal forma, que eles não conseguiram perceber que eles estavam na vantagem por terem o Senhor, Deus Todo-Poderoso com eles. Quantas vezes o medo te fez, irmão, ficar cego, te fez ficar incrédulo, ao ponto de não perceber que o Senhor estava contigo. E aí você lembra, quando não cremos em Deus, irmão, Ele não age. É necessário crer que Ele existe. É necessário crer. É por isso, amados, que a fé atrai a ação de Deus sobre a nossa vida. Inclusive, amados, algumas das vantagens, inclusive algumas das desvantagens, na verdade, são as vantagens. Às vezes você olha para um problema, você olha para uma circunstância, você olha para um inimigo, para um gigante, você fala, mas ele é tão maior, mais forte do que eu sou tão pequenininho, essa é a sua vantagem. Essa é exatamente a sua vantagem. E quem não tem coragem não consegue perceber isso. E Davi aprendeu isso muito cedo. É por isso que ele cresceu na vida. Porque primeiro, por ter a missão de defender a sua casa, defender o pão de cada dia da sua casa, defender as ovelhas do seu pai, para defender ali a subsistência da sua família. Ele teve que traçar alguma estratégia para ter vantagem sobre o leão. E quando o leão veio, ele conseguiu matá-lo. Ele teve que perceber e encontrar alguma vantagem em si em relação ao urso, porque quando o urso veio, ele o matou. E essas batalhas de Davi o classificou, irmão, para também defender não só a sua casa, não só a sua família, mas todo o seu país. Quem não serve os outros, irmãos, nunca será colocado num lugar de liderança sobre muitos.
quando Davi ouviu falar do desafio do gigante Golias, e era notório que ele era um homem mais forte, um homem grande, poderoso, um homem que conhecia, que tinha experiência de batalhas. E ele percebeu tudo isso porque ele não se acovardou, ele não deixou o medo tomar conta dele. E ele então, diante de todas as vantagens que aquele grande guerreiro tinha, ele conseguiu ver algumas vantagens, para caso ele resolvesse enfrentá-lo. Tanto é que quando ele chegou lá para enfrentar, é porque antes ele já havia maquinado. Tanto é que ele levou a funda, ele levou as pedras, e era o que ele tinha. Ele falou: minha vantagem é esse negócio aqui. A força e a espada de Golias, irmãos, só fazia sentido, só poderia ser usado num combate de contato. Embora Golias tivesse uma lança, pelo tamanho da lança, se ela fosse arremessada, Davi tinha habilidade ou agilidade para se esquivar daquela lança. Mas ele sabia que uma luta de contato ele não venceria. Ele sabia que se ele fosse para o mano a mano ali, ele não alcançava nem o queixo do gigante com um soco. Ele sabia que a funda dele, irmão, seria ineficaz se ele tivesse colado ali com o gigante. A vantagem de Davi era justamente porque ele era pequeno. Pequeno. Porque quando ele olha para a força do gigante, quando ele olha para a força de Golias, para o tamanho de Golias, ele não se amedrontou, pelo contrário. Inclusive o pastor comentou aqui esses dias, ele olhou e falou: ah, rapaz, isso é tão grande que eu não erro de jeito nenhum. Um grande alvo. Ele começou a explorar as vantagens. Os soldados experientes nunca tinham pensado nisso, porque o medo havia tomado conta deles. Davi tinha uma funda, uma espécie de estilingue, uma arma de arremesso. E essa arma ele poderia usar ela em até 40 metros de distância do seu oponente. Essa era a vantagem de Davi. E essa vantagem ele usou. E isso lhe garantiu a vitória. Talvez do lado de lá o gigante estava gritando, batendo espada no escudo, ameaçando. Davi pegou a sua funda, pegou a sua pedra e falou: eu não erro de longe, ainda mais um homem desse tamanho. Acertou, certeiro. Qual tem sido, irmão, a sua atitude diante dos desafios que Deus coloca à sua frente? Você olha para ele e fala: não, esse problema é muito grande, eu não dou conta, sou pequeno, e começa a se acovardar, você não vai perceber as vantagens. Você não vai perceber. Sabe, amados, porque ao invés de você olhar para o tamanho do problema, você precisa olhar para o tamanho do seu Deus. Porque quando você consegue enxergar que Deus é maior do que todas as coisas, você passa a ver aquilo que os outros não veem. Você passa a ver que aquilo que Deus permitiu chegar na sua mão é mais do que o suficiente para conquistar o lugar que Ele colocou diante de você. Se você chegar diante dos seus problemas, diante do seu gigante, e falar: eu só tenho uma fundazinha, essa arma não vale nada, o que ele tem são armas poderosas, você já perdeu a batalha. Mas quando você olha para Deus, você consegue reconhecer que aquilo que Ele colocou na sua mão é mais do que o suficiente.
Tem muita gente pedindo coisas para Deus, como se não tivesse nada. Deus, me dá isso para me fazer aquilo. Senhor, me dá isso para me fazer aquilo outro. E Deus fala, você não precisa disso para fazer o que você quer. O que você tem já é suficiente para você conquistar o que você está querendo. Já é o suficiente para você derrotar o inimigo que eu coloquei diante de você. Porque esse inimigo é para te promover. Essa circunstância, essa dificuldade é para te promover. É para te tirar lá do curral das ovelhas e te colocar no trono. Só que antes de chegar no trono, se contenta com o que eu coloquei na sua mão, porque isso é mais do que o suficiente. É por isso que não cola, irmão, as orações que pedem coisas a Deus para fazer coisas para Ele, quando é feita por alguém que não faz absolutamente nada. Entenda uma coisa, se você não serve a Deus do jeito que você está e com aquilo que você tem hoje, você também não vai servir se você tiver outra coisa. Porque fé e obediência é em todas as circunstâncias. Quem é fiel no pouco, é no muito também. Mas quem é infiel, irmão, no pouco, também será no muito. Então, às vezes, as pessoas acham que precisam de muita coisa. Houve um grande homem de Deus que achava que precisava de mais de Deus além do que já tinha, para cumprir a missão que Deus já havia dado a ele, que era levar o povo para a terra de Canaã. Esse homem é Moisés. Ele chegou num ponto da jornada em que diante dele estava o Mar Vermelho, e ele começou a orar, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. E Deus olhou e falou, Moisés, por que você clama a mim? Manda o povo marchar. Pega o que eu já coloquei na sua mão, esse cajado, levanta que o mar abre, vocês passam. Já é mais do que suficiente o que está na sua mão. O que Deus já colocou na sua mão, irmão, é mais do que o suficiente. Basta você seguir em frente. Basta você ter coragem. Basta você agir por fé. Basta você ser perseverante. E tudo vai dar certo. Porque o medo tem feito muitas pessoas pensarem que estão sozinhas. E por causa disso elas acabam indo para muitos lugares longe do Senhor. Não, irmão, Deus está perto. O Deus que havia falado com Moisés para enviar os espias, irmão, não havia se distanciado do povo. Continuava ali. O povo é que se distanciou de Deus, o povo é que afastou o coração de Deus. Às vezes você está achando que Deus está longe, mas na verdade é o seu coração que está longe de Deus. É a sua fé, a sua confiança que está longe de Deus. E você está olhando para as circunstâncias. Nós sabemos o que aconteceu. Davi matou o gigante Golias. Foi promovido. Casou com a princesa, com a filha do rei. Imunidade tributária para o resto da vida. E ele só foi subindo. Só foi crescendo. Só foi crescendo. Interessante que ele dá muitos outros exemplos para nós em relação à coragem e saber usar aquilo que Deus colocou em suas mãos. E ele já usou coisas, ele usou loucura. O exército dele era um bando de homem sem futuro. Por um certo tempo foi. E ele foi avançando. Então, para de achar que você não tenha nada, irmão, você já tem. Sabe isso que você tem hoje? É só disso que você precisa.
O resto é fé. Creia no Senhor, obedeça ao Senhor, espere o tempo certo de Deus e tudo vai acontecer na sua vida. Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de Caleb. Chegou o tempo certo, ele cumpriu a palavra. Não se esqueceu. Deus não se esqueceu de Davi. Chegou o tempo certo, ele ascendeu ao trono. Deus não se esqueceu do povo de Israel, irmão. Eles estão habitando a terra. Então Deus não se esqueceu. Deus honra a fé, Deus honra a obediência, Deus honra a perseverança, Deus honra a coragem. Então saia do seu lugar, se mexa, creia no Senhor, confie na força que vem de Deus, pare de olhar para si mesmo.